Dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que bom poder estar com cada um de vocês nesse domingo de manhã. Continuo de férias e você pode perguntar o que é que o pastor está fazendo de férias aqui, mas privilégio meu poder, nesse tempo de descanso, eu e Ana, poder estar aqui nos domingos pela manhã com cada um dos irmãos, nessa live Palavra do Pastor. E é um privilégio ter cada um de vocês nesta manhã. Os irmãos estão me vendo, mas eu não estou vendo os irmãos. Nem mais tentarei estar aí no chat ao vivo no domingo de manhã. Você pode perguntar onde é que o pastor está. Domingo passado eu estava em João Pessoa, né? E hoje eu estou em Campinas, cidade que eu nasci e cidade em que eu e Ana também fomos criados. Ela não é de Campinas, ela é de Turiúba, né? No interior de São Paulo, mais interior do que Campinas. E aqui nós vivemos 25 anos da nossa vida, e quando tínhamos 26 anos, na verdade 25 anos, nós saímos de Campinas e fomos para Natal, aonde nós estamos há quase 34 anos. E esse lugar onde eu estou é um dos cartões postais de Campinas. No fundo está a Lagoa do Taquaral, um lugar muito gostoso, um parque muito lindo aqui da nossa cidade. Eu digo nossa porque eu nasci aqui, né? Nós vivemos 25 anos da nossa vida e estamos há quase 34 anos em Natal. Então estamos aqui com a nossa família nesses dias, nos últimos dias de férias. Tem sido um tempo muito gostoso e eu resolvi então fazer a nossa transmissão aqui da Lagoa do Taquaral. Era um passeio para mim quando criança, vir a Lagoa do Taquaral. Não sei ainda, tem uma caravela, né? Uma réplica da caravela de Cabral. Aqui ela estava na lagoa, depois teve que ser retirada. Eu não sei se ela ainda está ali no canto, mas era uma paixão poder vir na Lagoa do Taquaral com meu pai, né? Eu achava tudo isso aqui muito grande e realmente é um espaço muito gostoso. E aos domingos pela manhã tem caminhada aqui ao lado, é um lugar muito gostoso de recreação e muito bom. E tem sido gostoso vir estar com a minha família, com a nossa família aqui nesses dias. E um prazer muito grande poder estar nesta manhã com cada um dos irmãos nesse momento especial. Antes de ler a palavra, eu quero ter um momento de oração na abertura desse tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, que momento especial poder estar com cada um dos meus irmãos e irmãs, mesmo à distância, mas agradecemos o Senhor pela tecnologia e porque nós podemos estar juntos dessa forma nesse domingo de manhã. Eu quero pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela semana que passou e por essa semana que se inicia, e queremos pedir a Tua bênção sobre nós para este dia, dia que nós consagramos ao Senhor, dia que nós paramos para termos o nosso momento de comunhão hoje de manhã, nessa live, hoje à noite, no culto presencial, os irmãos que não podem estar, mas vão estar participando, ó Deus, online. Mas que bom estarmos juntos. Que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos passar aqui compartilhando a palavra do Senhor. No nome precioso de Jesus,
nós oramos e agradecemos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1. O título da nossa palavra hoje de manhã é Palavra à Igreja, né? E essa aqui é uma palavra que Paulo deu a Tito para que ele compartilhasse com a igreja na ilha de Creta. E Tito, ele era um dos colaboradores do apóstolo Paulo. Ele é mencionado, pelo menos na carta, nas cartas 1ª e 2ª Coríntios, acho que na primeira carta ele é citado 7 ou 8 vezes. Talvez Tito foi um daqueles que foi também ajudado por Paulo, ajudador de Paulo na igreja de Corinto e em várias igrejas. Eu tenho mergulhado na vida do apóstolo Paulo nesses meus dias de férias e lido um livro muito importante que me ajudou muito sobre a vida desse maravilhoso homem, o apóstolo Paulo. Eu tenho assim uma admiração profunda e cada vez mais olhando a vida do apóstolo Paulo e como Deus o usou no reino, fico encantado, porque a paixão do apóstolo Paulo era divulgar o evangelho e plantar igrejas. E não somente plantar igrejas, mas também instruí-las. Hoje de manhã, vindo aqui para o Parque Taquaral, aqui em Campinas, uma coisa que é muito visível aqui em Campinas, não somente aqui em Campinas, mas nos grandes centros no Brasil, é a quantidade de igrejas evangélicas. A própria Igreja do Nazareno, ela nasceu em Campinas. Eu tive o privilégio de, nos meus primeiros anos, com 6, 7 anos de idade, quando meu pai chegou à Igreja do Nazareno, nós frequentávamos a Igreja Batista. Meu pai foi fazer o seminário da Igreja do Nazareno e convidado naquele início da igreja, né, na década de 60, 70, a Igreja do Nazareno ela começou em 58, e então, quando eu tinha 6, 7 anos, a igreja tinha 9, 10 anos, a Igreja do Nazareno no Brasil. E eu tive o privilégio de frequentar com os meus pais a primeira Igreja do Nazareno, a chamada Igreja Nazareno Central de Campinas, e aonde tudo começou. E a partir dessa igreja, os missionários começaram a igreja, né, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, depois Rio de Janeiro. E hoje a Igreja do Nazareno ela está em praticamente todo o território nacional. Mas uma coisa que me chama a atenção, toda vez que eu venho aqui em Campinas, é a quantidade de Igreja do Nazareno. Talvez é a cidade no mundo onde existe mais igrejas do Nazareno. Não só igrejas do Nazareno, mas de diversas denominações. É surpreendente ver e me alegro em parte, e os irmãos vão entender quando eu digo em parte, com o espantoso, maravilhoso crescimento da igreja aqui em Campinas. Na própria Igreja do Nazareno, que meu pai foi pastor por 18 anos, a Igreja do Nazareno, num bairro de Jardim São Pedro, a igreja hoje chamada Moriá, ela está cercada num raio de 500 e 600 metros a mais 3 igrejas, 4 igrejas num raio de, no máximo, 700 metros, 800 metros, você vê 4 igrejas evangélicas. Então é a maior concentração, uma das maiores concentrações de igreja, talvez, no Brasil, mas Campinas não é a única, várias outras cidades no Brasil há muitas igrejas. E enquanto eu vinha para cá, eu fiquei imaginando, pensando que se esta motivação, graças a Deus, pela quantidade de igrejas, eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo uma observação, que pode ser tratada até como uma crítica, se a quantidade de pastores que querem plantar igrejas
saíssem para os sertões do Brasil. Igrejas fossem motivadas, graças a Deus, pelas igrejas com visão missionária, evangelística, mas lamentavelmente, poucos pastores têm visão missionária, visão evangelística, que é a visão bíblica, a visão do apóstolo Paulo. Notem que o apóstolo Paulo ele não foi formado em Jerusalém, não é? Ele escreve lá aos Gálatas, ele disse que ele não fazia parte daquele das colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, né? Tiago, que era, né, o líder da igreja, juntamente com Pedro, e ele então, Paulo, ele se converteu na estrada de Damasco, e depois o ministério dele mesmo foi em Antioquia, quando Barnabé foi mandado pelos líderes de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia. E quando ele viu o que estava acontecendo em Antioquia, ele foi buscar Paulo para ajudá-lo na orientação, na doutrinação daquela igreja em Antioquia. É em Antioquia que o Espírito Santo, então, pede para separar Paulo e Barnabé, e a partir dali, então, Paulo e Barnabé saem para suas viagens missionárias. E nas viagens missionárias, Paulo plantou, não dá para saber quantas igrejas o apóstolo Paulo plantou. E ele não só plantava igreja, como ele orientava as igrejas. Então, eu vejo que nós poderíamos talvez chamar a nossa Campinas de Jerusalém. E você sabe o que aconteceu, né, com Jerusalém, Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vê que o Pentecostes aconteceu, a igreja explodiu em Jerusalém, mas ela fica em Jerusalém e não sai de Jerusalém. Aí em Atos 8, uma grande perseguição veio e espalhou crentes para todo lado, menos os apóstolos que ficaram, né? Lucas escreve que menos os apóstolos, mas os crentes se espalharam e a perseguição foi uma bênção para a igreja. Sabe por que a perseguição em Jerusalém? Porque as igrejas se espalharam, né? E o evangelho chegou a Antioquia. Antioquia, a gente conhece a história, sai Paulo, e a partir de então Paulo, ele planta igrejas em muitos lugares. Eu saí de Campinas há 34 anos atrás, fomos para Natal pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus estamos, e eu tenho participado e tenho paixão por ver igrejas nascendo, e vi várias igrejas no Piauí e no sertão, no interior do Rio Grande do Norte. Um dos nossos exemplos é a igreja de Lagoa Nova, onde o nosso querido pastor Dedé é pastor, e foi o nosso primeiro trabalho no interior. Nós plantamos Lagoa Nova, e Lagoa Nova já tem 10 congregações. Não é lindo isso? Então eu fico imaginando esse crescimento da igreja e participando dele. Eu tenho motivado pastores a investirem na obra missionária, mandarem pastores, plantarem igrejas, mas não só plantar igreja, que isso é muito importante, mas também orientar as igrejas. E é exatamente isso que Paulo, ele faz. A preocupação de Paulo é que não apenas houvesse igrejas, que igrejas fossem plantadas, mas que essas igrejas fossem orientadas. E dando essa introdução, então, você está com a sua Bíblia aí na carta de Paulo a Tito, e ele escreve assim a Tito: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé, conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus não mente, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora olha o que Paulo diz no versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta, para que você
pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. Ou seja, quando Paulo escreve a Tito, é para que ele, na igreja que estava sendo plantada em Creta, Tito fosse lá e colocasse em ordem as coisas que ainda faltavam. Ou seja, orientação e doutrinação bíblica. É muito lindo ver igrejas sendo plantadas, sendo iniciadas, mas também é muito importante que essas igrejas plantadas, iniciadas, elas sejam doutrinadas, elas sejam ensinadas. Uma coisa importante na vida da igreja é o ensino. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muitas igrejas sendo plantadas, mas plantadas por razões dessas igrejas que eu vejo, da quantidade de igrejas, eu sei que infelizmente muitas delas são igrejas oriundas de divisões de outras igrejas. Irmãos, não vem aqui, não é o caso aqui discutir a razão disso, mas a motivação que leva pessoas a começar uma nova igreja é muito importante. É muito importante você conhecer a história da sua igreja, como é que a sua igreja foi plantada, como é que ela foi organizada. E Paulo, ele mesmo disse que na sua época já muitos pregavam o evangelho até para se opor a Paulo, em oposição. Mas Paulo diz, não importa, o importa é que o evangelho esteja sendo pregado. Mas, de certa forma, importa sim. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, de que essas igrejas fossem orientadas, elas fossem ensinadas. Então Paulo, ele disse para Tito, que era discípulo do apóstolo Paulo, olha Tito, eu quero que você coloque em ordem as coisas que ainda faltam. Ou seja, meus irmãos, toda igreja precisa de ensino constante. A igreja se renova. E é importante isso, é muito gostoso isso, mas à medida que as pessoas vão chegando à fé e ao conhecimento, é importante que essas pessoas sejam orientadas desde o início, né? Nós temos a preocupação na classe de discipulado, e discipulado não é algo que termina com o batismo ou com a recepção de membros, quando você é recebido como membro. Discipulado é uma coisa constante na igreja. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Creta. Então Paulo disse, olha, a razão de tê-lo deixado, no versículo 5, em Creta é para que você colocasse em ordem as coisas. E olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim, para que no versículo 5 ainda ele diz, que você constituísse, para que Tito constituísse, ordenasse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Ou seja, Tito ele era orientado por Paulo, e ele tinha que estabelecer as igrejas de acordo com as orientações que recebeu do apóstolo. E isso é muito importante, meus irmãos, essa cadeia hierárquica, não é como na vida militar, mas é importante na igreja que as pessoas, os líderes na igreja, eles sejam estabelecidos por outros líderes que foram estabelecidos por outros líderes. Eu sempre pergunto, você aprendeu de quem o evangelho? Com quem você aprendeu? Tito tinha aprendido com o apóstolo Paulo. Você já pensou você aprender com o apóstolo Paulo? E Paulo então diz a Tito, você estabeleça nas igrejas presbíteros assim como eu preparei você, né? E que tipo de presbítero era esse? Aí no versículo 6, Paulo fala sobre como deviam ser esses presbíteros. Eles deveriam ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Eu não li, nós não lemos o primeiro capítulo, mas é no primeiro capítulo que nós estamos trabalhando nesses momentos, né? E ele diz no versículo 7, para que esses presbíteros, ele começa dizendo primeiro, a igreja tem que ser estabelecida a partir da liderança. Liderança, ou seja, aquelas pessoas que vão instruir as outras pessoas, elas precisam ser pessoas igualmente instruídas. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu.
Infelizmente nós vemos na igreja, infelizmente, pessoas tentando ensinar o que nunca aprenderam. Eu confesso para os irmãos que tem aquela célebre frase de um filósofo que diz que tudo que eu sei é que nada sei. Meus irmãos, quanto mais conhecimento a gente vai tendo da palavra de Deus, mais a gente vê que a gente sabe muito pouco, ou quase nada. Mas o pouco que nós aprendemos, nós precisamos compartilhar. E Paulo então diz que esse deve ser o espírito da igreja, da sua liderança. E ele diz no versículo 8 que é necessário que esse presbítero seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio, que apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar aquilo que se opõe a ela. Ou seja, Paulo está aqui falando da qualidade. Irmãos, a qualidade de uma igreja, ela está diretamente atrelada à qualidade da sua liderança. Líderes qualificados, quando eu digo qualificados, não é só com conhecimento intelectual, é também, nós temos uma preocupação na Igreja do Nazareno com a formação dos pastores, a formação teológica, doutrinária e intelectual, que tenhamos pastores bem preparados, bem informados e preparados. E ele diz assim, é necessário então que esses líderes sejam bem preparados. Por quê? Porque ele diz, olha só no versículo 10, porque há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente o grupo da circuncisão. Ou seja, na época de Paulo, já tinha líderes ou pessoas pretensiosas querendo estabelecer igreja, mas eles não tinham qualificação para exercerem. E eles eram o quê? Eles eram os faladores, né? E Paulo diz, esses líderes falsos, eles precisam ser silenciados. Então, ele vai falando aqui, né, da qualidade desses maus líderes que precisam ser, ao mesmo tempo, combatidos. E Paulo, então, ele ensina a Tito, dizendo que os presbíteros, ou seja, os líderes que seriam estabelecidos na igreja, precisavam ser pessoas irrepreensíveis, né? No versículo 7, né? Que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido a lucro, né? Porque tem pastores que o negócio dele é dinheiro, né? Os líderes que querem dinheiro, que querem enriquecer. Infelizmente, meus irmãos, Paulo disse que o obreiro ele é digno do seu salário, mas aqueles que estão no ministério por causa de dinheiro, olha, é triste, né? Então ele disse que eles precisam, a igreja precisa ter líderes bem preparados. E ele tem uma preocupação com a igreja nos versículos, no capítulo 2 agora, indo para o capítulo 2, Paulo escreve a Tito dizendo que esses líderes, eles deviam ser apegados à sã doutrina. Então, Paulo começa agora dizendo a Tito como deveria ser os membros, como é que ele devia orientar os membros na igreja. E eu estou aqui no sol, né? O sol já bateu aqui fortinho, então eu vou ali procurar uma sombra melhor para nós continuarmos a nossa... Como eu estou sozinho, hoje eu estou sem a minha assistente, né? A dona Ana, que é a minha assistente. Então, enquanto, olha, nós temos aqui, você vai vendo assim o parque, enquanto eu pego aqui as minhas coisas, tem que andar hoje com água e com álcool, a gente tem que ir municiado. Então, irmãos, agora a preocupação do apóstolo Paulo, eu estou aqui numa sombra muito gostosa. A preocupação no capítulo 2, no capítulo 1 da carta a Tito, Paulo está preocupado com a qualidade da liderança da igreja. Mas agora, Paulo, ele vai falar como é que Tito devia orientar
o corpo da igreja, a membresia da igreja. Então Paulo, aqui, se você vê no capítulo 2, e é lindo, Paulo fala sobre os idosos da igreja. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz que os idosos sejam sóbrios, né? Que eles sejam prudentes, que eles sejam sadios na fé, né? No amor e na paciência. Então Paulo falou assim, você ensina os idosos, mas igualmente as mulheres. Como é que as mulheres devem se comportar? Irmãos, tudo que a igreja precisa, eu fico assim, às vezes pessoas escrevendo, preocupados com doutrina, como deve ser o procedimento dos cristãos. Irmãos, crente tem que ser igual à Bíblia, né? Aí ele fala, as orientações, eu não preciso como pastor inventar absolutamente nada. Olha que privilégio. A igreja primitiva não tinha Bíblia, não tinha as cartas de Paulo prontas. À medida que a igreja foi nascendo, as comunidades foram crescendo, elas foram orientadas, porque o evangelho, o poder do evangelho é uma semente poderosa, ela nasce. Né? Você prega o evangelho, as pessoas se convertem. Mas depois que as pessoas se convertem, como é que elas vão viver? Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo, era estabelecer igrejas sadias. Então, uma igreja sadia, nós já vimos no capítulo 1 da carta de Tito, começa com líderes sadios. E agora, líderes sadios, líderes sãos, eles vão doutrinar a igreja, eles vão ensinar a igreja. Né? Os idosos a serem o quê? Sóbrios, prudentes. As mulheres, como é que as mulheres devem agir? Como mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres, né, ou mestras do bem, mulheres que ensinem. Olha, no versículo 4, que essas mulheres mais experientes ensinem as jovens discipulado a serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas, né, amando seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? Aos jovens, olha, como é que a igreja deve cuidar dos jovens, né? Ele disse assim, exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Em tudo, Tito, dê exemplo para eles, a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, para que ele fosse exemplo. No versículo 8, que a linguagem, né, a gente vê hoje muitas expressões colocadas entre os adolescentes e os jovens, que são expressões usadas muitas vezes de forma assim chula. Então Paulo fala para Tito, olha, ensine os jovens que eles devem ter uma linguagem sã, uma linguagem sadia e irrepreensível, né? Exorta os servos no versículo 9, ou seja, os empregados, né? Ele fala de escravos, mas não é escravatura como nós entendemos, né? Na história mais recente da civilização, escravatura, mas ele fala aos servos, ou aos empregados que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. E ele diz assim, como é que você deve trabalhar na sua empresa, né? No versículo 10, não defraudando, antes mostrando boa lealdade, né? Para que em tudo seja um enfeite, o ornamento da doutrina de Deus, ou seja, o comportamento do cristão. Aí é tanto dos idosos como das mulheres jovens, dos homens, que sejam exemplo. Ele fala assim, não roube o seu patrão, né? Não roube a sua empresa, não defraude, né? Tenha um comportamento exemplar. Ou seja, meus irmãos, nessa pequena carta de Tito, e nós estamos já caminhando aqui para o final, nós vemos uma coisa linda, a preocupação do apóstolo Paulo. E agora ele termina com as igrejas plantadas, as igrejas fundadas por ele e por outros, e ele está preocupado com o ensino e a vivência nessas igrejas. Porque ele termina assim, nos versículos 11 a 15 do capítulo 2, ele diz, porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que
renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sensata, sóbria e justa. De forma, na verdade ele fala de forma sóbria, justa e sensata, de forma piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E Paulo conclui assim no capítulo 2 dizendo, fala isto, ou seja, ensina, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. A qualidade desse líder que era Tito, que Paulo diz, eu deixei você aí em Creta para que você ensine, estabeleça presbíteros e que eles cuidem da igreja para que tenha homens, mulheres e jovens, consequentemente crianças, vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Meus irmãos, que privilégio nós temos hoje de ter as cartas do apóstolo Paulo, termos 2000 anos quase de história da igreja cristã. O nosso desafio hoje, o meu desafio como crente, como servo de Deus, como pastor, é estar orientando você, é estar orientando a igreja, é estar orientando as pessoas, para que nós cuidemos, para que nós vivamos o evangelho da forma como a Bíblia nos ensina. É lógico que Paulo reproduziu o ministério de Jesus, e é exatamente isso que Paulo estava reproduzindo, o ministério de Jesus. E ele estava não somente reproduzindo o ministério de Jesus na sua vida pessoal, mas ele estava ensinando outros, como ele ensinou Tito, como ele ensinou Timóteo, para poderem viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Nesta manhã, Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós, terminando esse tempo aqui, nós vamos para a nossa escola bíblica dominical. Você já recebeu aí o link para entrar na sua classe da escola dominical. E eu quero orar com cada um de vocês nesse momento. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nesta manhã linda, nesse domingo gostoso, nós estamos aqui juntos, como irmãos em Cristo. Que privilégio poder estar com cada um dos meus irmãos. Eu quero pedir a Tua graça, ó Deus, esse ensino lindo que o apóstolo Paulo deixou a Tito para que ele estabelecesse em Creta líderes honrados que cuidassem da igreja, para que ensinassem homens, mulheres, jovens a viverem de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, que esta bênção esteja sobre a nossa vida como igreja, como povo do Senhor. Eu oro assim e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um domingo cheio da bênção e da graça de Deus.